Meu nome é Berenice Bento, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Fiz doutorado na UNB, e na Universidade de Barcelona, né? A minha tese de doutorado foi sobre transexualidade, defendida em 2003, né? Foi a primeira tese de doutorado em ciências sociais que tem como tema a população trans, né? Basicamente a população transexual, né? E a pesquisa foi feita em um hospital que faz cirurgia de transgenitalização em Goiânia, e um coletivo de ativistas trans em Valência, né? Valência, Barcelona e Madrid, foi por onde eu fiz um recorrido, né? Minha pesquisa. Então é isso, na verdade naquele momento eu não tinha como foco a discussão da violência, porque era basicamente discutir o que faz, primeiro a minha pergunta é o que faz com que uma pessoa deseje mudar cirurgicamente, né, o corpo, a demanda, claro, principal era a mudança de gênero, a identidade de gênero. E que passava para algumas pessoas uma mudança cirúrgica das genitálias, né? Então eu acompanhei o cotidiano do hospital, então tive a oportunidade de conhecer um outro tipo de violência, né? Que não é a violência da rua, não é do assassinato, mas é uma violência de poder médico sobre os corpos das pessoas trans tremenda, porque você chega em um hospital e fala, olha, eu nasci, fui designado quando nasci como mulher, mas eu não me reconheço como mulher, quero fazer a passagem, né? Quero me tornar homem, fazer alguns procedimentos, tomar hormônio, fazer as cirurgias. Mas isso que você fala não tem validade, precisa que alguém, a equipe médica, psiquiatras, psicólogos, né? Ao longo de um processo de 2 anos, ou no mínimo 2 anos, façam testes com você para ver se aquilo que você diz que você é, verdadeiramente você é. Então, o pressuposto é que as pessoas que fazem esse tipo de demanda sofrem de um tipo de transtorno mental, né? Tanto que é tipificado como um transtorno no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM na versão 5, muda. Antes era tipificado como transtorno de identidade de gênero, agora é disforia de gênero. Então, assim, só para dizer o seguinte, que naquele momento a ideia da violência não era o tema, mas pensando bem, já era o tema central da minha tese de doutorado, né? E obviamente nos relatos eu vou conhecer as histórias de vida das mulheres trans, dos homens trans, e aí sim, é uma narrativa de sucessivas exclusões, sucessivas expulsões de casa, da escola, do mercado de trabalho, né? Por quê? Porque aquele corpo, aquela demanda de existência dele, que era pertencer a um gênero que socialmente não foi designado, porque tem como referência para ser masculino e ser feminino a genitália, né? Então foi aí, quer dizer, terminando a tese, eu passei a ter um ativismo, era inevitável, né? É impossível você conhecer as histórias de vida das pessoas trans e não passar que o teu pensamento, a tua produção intelectual não esteja engajada no projeto de transformação desse mundo, né? E foi aí então que eu comecei a trabalhar uma outra questão da violência, que é essa violência que a gente sabe dos assassinatos, das agressões, né? Por aí. O que você sabe sobre as fontes de violência contra trans? Elas são confiáveis? Então, o que nós temos como fonte? Porque, veja, se o Estado decide que a partir daquele momento vai ter um observatório de assassinatos, de violência, né? De violência, o assassinato é uma das formas, né? Afinal, assim, isso já seria um reconhecimento político da importância dessa população, né? Que essa população é vulnerável. Falando isso, o que quer dizer? Que não existe nenhuma fonte assim, confiável, nenhuma política, porque o fato de contar corpos, em termos de política pública, é importante, já é um reconhecimento. E nós não temos nada. O que nós temos hoje como fonte são 3 fontes que todas elas têm limitações. Quais são? Nós temos uma pesquisa, relatórios que é produzido pela International Transgender Europe, né, que é uma associação internacional europeia que faz pesquisas no mundo inteiro sobre assassinato de pessoas trans. E então essa é a primeira. A segunda, temos os bancos de dados do coletivo
gay da Bahia, né, que faz como? Através de notícias nos jornais. Então, uma travesti foi assassinada no Amapá. Então, está lá notícia no jornal, isso traz para o banco de dados. Veja, então, o que não sai no jornal não está no banco de dados. E uma terceira e última fonte, mais recente, que é o Disque Denúncia da antiga Secretaria de Direitos Humanos, né, que você liga e faz a denúncia. Então eu demorei muito para conseguir entender, porque inicialmente é isso, é um cara, é um sujeito, é um psicopata, mas quando a gente percebe que é um projeto de humanidade, porque a humanidade não é uma coisa dada. A ideia do ser humano não é uma coisa clara, quer dizer, há muito pouco tempo o negro e as negras não eram considerados seres humanos, eram objetos, né? Foi preciso então reelaborar e produzir uma disputa em torno do significado do que é ser um ser humano, né? Para incluir as pessoas negras como possíveis de participar desse encontro universal que é a humanidade. As mulheres eram humanas, mas uma humana de baixa inteligência, então existem também hierarquias internas. O que eu percebo com a questão da discussão da violência contra as pessoas trans é o seguinte: a gente acredita, e a gente aprende assim desde que a gente nasce, que a humanidade é dividida em homens e mulheres, certo? E que esse homem e essa mulher têm uma genitália que, ao você proferir aquela frase mágica, papai, parabéns, você vai ter um menino, mamãe, parabéns, você vai ter uma menina, o olhar do médico está ali na genitália, porque supõe-se que todo o significado e todo o sentido para a nossa vida é derivado dessa genitália, né? Então veja, a humanidade então é composta de homens e mulheres, pênis e vaginas, só que tem um grupo de pessoas, uma quantidade considerável de pessoas que chegam em um determinado momento da vida e falam: não, mas eu quero migrar de gênero. Essa é a noção de humanidade que a gente tem. Uma humanidade que é pensada a partir do gênero masculino e feminino, só que não é o gênero, é a genitalização da humanidade. Nós temos um processo de pensar a humanidade a partir de uma genitália. Olha a pobreza dessa concepção. Felizmente, tem pessoas que dizem o seguinte: olha, aquela verdade que você disse para mim, que quando eu nasci, de que ter pênis ou vagina dava todo sentido, não é verdade. Até portanto, não é que eu quero migrar de um gênero para outro, né? E aí a beleza da gente entender o que a experiência, a vivência trans nos anuncia, é porque está nos descortinando uma verdade profunda de como nós nos estruturamos, né? De dizer de como isso, a ideia de que nós somos o que a nossa genitália determina, é uma grande mentira. Né? Porque as possibilidades de você viver as masculinidades e a feminilidade, de combinar atributos ditos que eram só do homem, só da mulher, são imensas. Então você tem as experiências trans anunciam, põem em cena uma possibilidade de você viver o gênero, vamos dizer assim, para além ou exclusivamente da genitália, né? Uma possibilidade então de pensarmos em feminilidades, masculinidades, né? E daí, portanto, pensar que quando, voltando à questão, né? O que leva então uma pessoa a matar uma pessoa trans? O que eu acho que nesse momento, a minha hipótese, né, é que o assassinato não é quando se mata uma travesti, uma mulher trans, um homem trans, não é um assassinato de uma pessoa que ele está fazendo. É isso que eu queria falar. O que ele está fazendo é uma limpeza, é uma asepsia na humanidade. Quando se mata uma travesti, né, o que eu defendo é que a pessoa que está matando uma travesti, ele não está matando um ser humano. O que ele está fazendo é um favor para a sociedade. E a pessoa que não presta socorro está dizendo o seguinte: eu não vou então interromper esse belo trabalho de limpeza da humanidade. Né? Quando ele chega no ML, aquele corpo todo mutilado, eu não toco porque eu vou me tornar impura ao tocar aquele corpo. Né? Então o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, que o que nós estamos disputando é uma concepção de humanidade. O que nós estamos dizendo é que ao a gente lutar radicalmente por todos os direitos das pessoas trans, o direito a pensar o gênero para além da genitália, né, é que não é possível pensar a humanidade
a partir da genitália, porque esse modelo de humanidade, né, é um modelo violento, né, que justifica a violência. Então, é a possibilidade explicativa que nós temos, quer dizer, as pessoas trans não estão incluídas na categoria de humanidade. O que nós estamos fazendo, na verdade, é uma disputa muito mais profunda do que significa ser um ser humano. De eu te olhar e dizer, você é o igual. Nós compartilhamos, se você morrer, eu vou chorar. Né? A ideia do choro, do luto, quem chora por quem? Né? Onde que estão as pessoas trans no mundo? Onde que elas habitam? Né? Elas não estão no dia da... A gente sabe que existe e sabe muitas vezes quando aparece em uma manchete sensacionalista ou em um programa de televisão. Né? Mas fora disso estão fora de qualquer espaço social que garante, que permita atos de reconhecimento. Né?